Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Me chamo Yuri, sou o coordenador do DAGES, né, o diretório acadêmico do curso de Gestão de Serviço de Saúde. Nesse momento, a gente está começando uma palestra, né, uma rodada de palestras a respeito da introdução da gestão de serviço de saúde, né, a importância da gestão de serviço de saúde nos mais diversos setores da saúde. Nós tivemos, então, a primeira, né, que a gente teve sobre a importância da gestão com duas egressas, né, dentro da Secretaria de Estado de Saúde, a SESMG. E aí agora a gente vai conversar um pouquinho com a Amanda, entender, né, onde que ela trabalha, que é o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. A gente vai compreender melhor um pouco dentro dessa área da inteligência artificial. A Amanda, ela é pesquisadora do Instituto, né, de Estudos de Saúde Suplementar, o IESS. E ela vai explicar para todo mundo um pouco melhor o que é esse instituto, o que eles realizam e aí introduzir o tema da inteligência artificial. Desejo a todos uma ótima palestra. Em caso de dúvidas, perguntas, podem mandar no chat. Nós abriremos também no final da palestra um espaço para que essas dúvidas sejam sanadas. Tudo bem? Amanda, fique à vontade. Obrigada, Yuri. Queria agradecer o convite para o IES de participar dessa rodada de palestras. A gente fica muito feliz de debater o sistema de saúde, de contribuir com ideias, né, sempre para contribuir para a sustentabilidade do sistema. E inteligência artificial e gestão é um tema que tem caminhado muito junto ultimamente. No IES a gente foca muito na saúde suplementar, né, as operadoras, quando estourou a pandemia, elas correram muito atrás de sistemas de contingenciamento e a inteligência artificial foi uma das saídas. Eu queria primeiro explicar um pouquinho de onde eu venho, né? O que é esse instituto que eu trabalho, para os que não conhecem. Pode passar. O IES, ele tem na missão dele ser promotor da sustentabilidade do sistema de saúde suplementar pela produção de conhecimento e melhoria da informação. O que acontece? Lá a gente busca dados públicos ou recebe dados privados, né, de operadoras, dados de segurados, de beneficiários, e tenta fornecer insights para o mercado, tenta fornecer, trabalhar a informação para que ela seja palatável para os gestores, para os agentes que estão trabalhando no sistema de saúde suplementar. Pode passar. E aí a gente tem uma gama de publicações, vocês que estão que estão trabalhando na área ou que ainda estão estudando, eu acho que esses dados podem contribuir muito para o trabalho de vocês. A gente acompanha periodicamente a evolução do número de beneficiários de planos de saúde com a nota de acompanhamento. A gente faz análises especiais dessas notas para ver de onde estão vindo esses crescimentos, né? Se é de alguma determinada região, de alguma modalidade de operadora, questão muito relacionada ao mercado de trabalho, desemprego. A gente acompanha também o emprego na cadeia produtiva da saúde. A gente sabe que o setor de saúde ele é muito intensivo em trabalho e contribui bastante para o mercado de trabalho da economia, então é importante acompanhar o mercado de trabalho da cadeia da saúde, que é uma cadeia economicamente importante para o Brasil. Temos um boletim científico também, que a gente acompanha periódicos, os journals principais, com notícias relevantes, principalmente para a saúde suplementar. Mas a gente pega também coisas interessantes para o sistema de saúde como um todo, tanto público quanto privado, e coloca nesse boletim de forma resumida, tentando tornar a leitura um pouco mais prática para quem está trabalhando no setor, para o dia a dia mesmo. São resultados interessantes que às vezes fica perdido lá nos artigos científicos, a gente tenta trazer para o público em geral. E a gente tem um indicador de custos médicos hospitalares, né? A gente sabe que o crescimento de custos na saúde, ele é um problema aqui, tanto do sistema público quanto do privado.
E não é um problema exclusivo do Brasil, é um problema internacional. Todos os países têm enfrentado esse crescimento mais rápido que a inflação. Então, a gente tem um indicador que é para planos individuais, né? Que são os planos que são o reajuste é regulamentado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar. Então, a gente acompanha aí mais ou menos uns 800 mil beneficiários de planos individuais e ver a variação desses custos aí por tipo de procedimento. É mais um parâmetro de mercado mesmo. Pode passar. E a gente tem mais uma infinidade de textos que não são periódicos, são esporádicos, textos para discussão com temas variados, estudos especiais, teve o Anuário de Segurança e Assistência Hospitalar, que a gente acompanhou questão de erro médico, desperdício, operadoras em direção fiscal. A gente também trabalha em parceria com outras instituições, com universidades, com institutos que estão também na questão da health tech, estudando o setor de saúde. Então, tem esses estudos de diversas parcerias e está tudo disponibilizado no site do IES, né? Se vocês tiverem interesse, entra no portal, manda e-mail para a gente, que estamos super dispostos a discutir saúde. Pode passar. E entrando já, né, no assunto da palestra, que é a inteligência artificial, é um assunto que realmente já estava, o sistema de saúde já estava há um tempo discutindo isso, já estava incorporando, mas com a pandemia veio bastante forte, assim, porque veio esforços de todos os lugares para tentar conter, né, essa coisa que está aí há mais de um ano já, abalando os sistemas de saúde no mundo inteiro. E quando fala em inteligência artificial, a gente sempre pensa em algo assim de filme, né, de ficção científica, mas ela já faz parte da nossa vida cotidiana, quando a gente, por exemplo, vai usar um aplicativo de trânsito para determinar um trajeto, a rota mais rápida, ou quando a gente está lá no streaming de vídeo escolhendo um filme, né, já tem uma inteligência artificial trabalhando ali atrás, que já meio que compilou seus gostos e já te faz recomendações. Tudo isso é inteligência artificial no nosso dia a dia. A OMS usa muito a definição resumidinha, né, de que é um sistema que simula o comportamento humano em máquinas, ou seja, ela vai fazer, ela tem um sistema preditivo para fazer previsões, para fazer recomendações, e na ajuda de tomada de decisões que tem impacto tanto no sistema virtual quanto no sistema real. E ela tem vários níveis de autonomia e o impressionante, né, que ela tem a capacidade de aprendizado, porque ela é abastecida com uma enormidade de dados, trabalha com aquela questão do Big Data. Hoje em dia, muitas operadoras acompanham aqueles dados de sinistro de beneficiários de plano de saúde, são muitos dados mesmos, dados diários de utilização, e a partir daí você consegue, utilizando inteligência artificial, você consegue definir padrões, ter uma análise que com apenas o olho humano seria muito difícil de ser feito. E a inteligência artificial, então, ela não é apenas uma tecnologia, é um conjunto de sistemas, um conjunto de técnicas de desenvolvimento que vão ser aplicadas ali para resolver problemas do cotidiano. E, especificamente no caso da saúde, pode passar o slide. Existem várias aplicações, né? Eles podem estar muito relacionados com o prontuário eletrônico do paciente, com manutenção do sistema de informação hospitalar, com uma coisa mais relacionada à otimização, né, que é a distribuição de equipamentos médicos, prevenir erro de medicação em hospitais e contribuir para informações mais precisas.
Então, existem hospitais, por exemplo, que quando está constituindo ali o prontuário eletrônico do paciente, eles usam um sistema de inteligência artificial para categorizar aquele paciente, né? Para que ali já seja feita, por inteligência artificial, seja feita a triagem, a categorização de risco do paciente. E dentro de um hospital também, o uso da inteligência artificial ajuda a equipe de saúde a prevenir erros de medicação, né? Tem um sistema de conferência e reconferência, a utilização de grandes conjuntos de dados, né, do Big Data, ele fornece um tanto de informação que a inteligência consegue determinar tendências. A partir do histórico de saúde, vai identificar riscos e vai formular respostas personalizadas para cada tipo de paciente. Muitas vezes ela está relacionada também à telemedicina, que também é uma coisa que estourou bastante com a pandemia, teve até legislação. Então, a inteligência artificial na saúde permeia vários campos e tem inúmeras possibilidades. Pode passar. Pode passar. Então, ela tem sido implementada também na melhora da qualidade do atendimento. Por exemplo, tem alguns sistemas de laboratório de diagnóstico que já recebe o cliente e o cliente é direcionado a partir de um sisteminha de inteligência artificial. Também a inteligência é usada para a segurança do paciente, para a proteção dos dados. Tudo isso ajuda a reduzir custos operacionais e custos administrativos do estabelecimento de saúde, né? Então, existem inúmeros campos e agora eu vou falar um pouquinho mais de cada um. Pode passar. O suporte ao diagnóstico geralmente é o sistema que usa inteligência artificial, que a gente vê mais exemplos, mais artigos publicados, principalmente na detecção de doenças por imagem. Os sistemas geralmente conseguem juntar inúmeras imagens e ali detectar padrões específicos. E tem estudos que já mostram que a inteligência artificial nesses sistemas de contexto específico é equivalente ao julgamento humano, né? Já estamos avançando para esse patamar. É lógico que é em contexto específico e não pode ser generalizado. E há uma vantagem também de quando se integra isso com o sistema de telemedicina, a gente pode diminuir custos, porque você já tem o atendimento médico, tem a realização de um diagnóstico e a emissão de um laudo, tudo de uma via mais rápida e geralmente mais eficiente do que o tradicional. Nos cuidados clínicos também, a gente vê a inteligência artificial aplicada nos médicos, usando para integrar os registros de pacientes, e com isso ele consegue identificar riscos, identificar grupos vulneráveis, né, e tomar a decisão de tratamento com auxílio desses sistemas de inteligência artificial. Geralmente, esses sistemas, eles acessam grandes bases de dados, além do histórico do prontuário, ele acessa grandes bases de dados, bases de prática clínica e dados de pesquisa mesmo, de artigos científicos. Temos também a mudança do papel do paciente no atendimento clínico, porque ela contribui para o autocuidado do paciente, né? Temos aí os bots, chatbots, bots de bate-papo, que orientam muitas vezes os pacientes, né? A gente viu um começo disso agora, muitas operadoras de planos de saúde em seus aplicativos fizeram esses chatbots para orientar um pouco os beneficiários com relação a, por exemplo, sintomas de Covid, o que fazer, essas coisas. Ainda tem muito a caminhar, mas já é um começo, né? E os pacientes agora têm muito mais ferramentas para monitorar a sua saúde, principalmente os pacientes crônicos, né, que têm tratamento de longo prazo. E existem
ferramentas bem específicas para previsão de risco, e ferramentas para indivíduos que têm necessidades especiais e necessidade de fazer um acompanhamento um acompanhamento diário mesmo, né? Que ele mesmo tem que estar monitorando aquilo e depois levar para o médico. Pode passar. E a inteligência artificial também ajuda a telemedicina na parte de mudar o atendimento do hospital para o domicílio, né? Porque hoje em dia, com os cuidados de longo prazo, uma parte importante desse cuidado vai ser feita no ambiente domiciliar, que muitas vezes ele é efetivo, né, nos tratamentos. E a tecnologia a inteligência artificial ajuda no monitoramento remoto, tem terapias por videoobservação, tudo isso para apoiar o contato entre médico e paciente, e sendo que o paciente não precisa necessariamente estar no ambiente hospitalar. O monitoramento do paciente, que também está interligado a essa questão do paciente e seu autocuidado, né, com os wearables, dispositivos vestíveis, né, as pulseirinhas, os relógios, que hoje em dia captam muitos dados. Eu não sei, não me lembro agora a versão do Apple Watch, que tem aprovação do FDA, a agência americana, para emitir o eletrocardiograma, né? Já é uma ferramenta de saúde na mão de um paciente, de uma pessoa que não é um profissional médico. Muitos desses dispositivos de monitoramento, eles captam dados de saturação de oxigênio, pressão, batimento cardíacos, que ficam armazenados e podem ser enviados de imediato para um médico responsável. Assim, não precisa necessariamente ser pode ser esses monitoramentos remotos em que, de uma cidade pequena, que não tem profissionais suficientes, mas o paciente está sendo ali monitorado no estabelecimento de saúde, e isso é acompanhado por um médico especialista em outro centro, numa cidade central que tem um centro especializado. Pode passar. Casos assim, emblemáticos de utilização de inteligência artificial é a realização de cirurgias e procedimentos complexos, né? A gente vê muito, às vezes passa no jornal, cirurgias feitas por robô, que permite o controle do cirurgião estando à distância, né? Um dos grandes benefícios trazidos por esse tipo de cirurgia é a capacidade de ser minimamente invasiva, e isso traz uma grande redução de riscos e uma recuperação mais rápida para os pacientes. Então, o avanço desses procedimentos complexos com a inteligência artificial, a princípio, ele pode ter um custo muito elevado, mas no longo prazo, com o avanço da tecnologia, o barateamento de alguns equipamentos, ele tende a compensar, né, com reduções de custo pela redução do risco, redução de reinternação e a recuperação mais rápida do paciente. E mais focado na parte de gestão, a inteligência artificial pode ajudar na alocação e priorização de recursos. Isso aconteceu muito agora no caso da Covid-19. Quando os recursos são escassos, como a gente vai definir para onde vai cada recurso, né? Então, nos Estados Unidos tem casos de uso da inteligência artificial para definir a questão de distribuição de leitos, distribuição de respiradores, que em certos momentos ficaram realmente escassos durante a pandemia. E a inteligência também ajuda nas tarefas logísticas mais complexas do sistema de saúde, otimizar a cadeia de suprimentos médicos, que o sistema público, né, enfrenta muitas vezes uma questão de limite de suprimentos, algumas regiões, principalmente as mais afastadas, municípios pequenos. Então, uma inteligência artificial pode trabalhar por trás, tentando otimizar, né, às vezes tem pouco, mas otimizar o pouco que tem. E também ela serve para assumir tarefas rotineiras, repetitivas, né, e apoiar a tomada de decisão dos gestores, já que ela
junta um apanhado de dado muito grande, né, um histórico de dado muito grande, baseado naquilo, ela apoia de uma forma informada a decisão dos gestores. Pode passar. Então, a gente tem aí toda a integração do sistema por meio da inteligência artificial, né? Ela passa desde a tomada de decisão do médico, quando se tem todo um sistema integrado com o prontuário do paciente e um sistema de inteligência artificial analisando esses dados, e temos também os serviços de gestão do sistema de saúde, sendo que o sistema de inteligência, para essa parte do sistema de saúde, será focado geralmente em otimização, né? Ele vai saber quais recursos estão sendo utilizados, onde estão sendo utilizados, onde deveriam estar sendo utilizados. Então, os dados de saúde têm que, de alguma forma, estar sendo computados, não adianta estar no papel, né? E esses dados podem ser usados para fazer certas previsões, né? Então, mais para frente eu consigo mostrar uns modelinhos de previsão que foram feitos aqui no Brasil mesmo, previsão de andamento da pandemia, e aí você já consegue prever a necessidade de recursos médicos, de suprimentos, de pessoal médico, de equipe médica. E a inteligência artificial tem a capacidade de ajudar no diagnóstico dos pacientes, um diagnóstico mais baseado em evidência, né? A gente fala bastante em medicina baseada em evidência, e a inteligência artificial está aí para contribuir muito para a medicina baseada em evidência. Pode passar. E falando em telemedicina, especificamente, né, como a inteligência artificial pode contribuir com a telemedicina, que parece uma coisa já mais factível aqui no Brasil, né, já que a gente teve isso, a gente já tem alguns sistemas de telemedicina, não de teleconsulta, mas de diagnóstico, teleconsultoria operando no SUS, e aí agora com a pandemia veio essa aprovação aí pelo tempo de duração da pandemia, né, da teleconsulta. A gente fez um levantamento no IES, aí eu gostaria também de mostrar que eu acho interessante, né, ver experiências. Como a gente meio que está começando a caminhar a passos mais largos agora, é bom ver que isso já acontece há algum tempo em outros lugares, né? Então, a gente fez esse levantamento lá no IES de experiências de telemedicina que já ocorrem em outros países. E a gente verificou que nos artigos pesquisados, as experiências melhoraram em algum grau a acessibilidade ao cuidado médico, né? E também ou melhorou a acessibilidade ou melhorou a qualidade do atendimento ou melhorou ambos, assim, sempre teve algum ponto positivo, porque a telemedicina ainda tem muito receio de utilizá-la, tanto por parte de médicos como por parte de pacientes, é compreensível, né? Você está afastado do contato humano, então gera um pouco de resistência. O que a gente viu é que, para os países de renda média ou baixa, o alto custo dos sistemas e das soluções tecnológicas é uma barreira, né? E é uma coisa que é muito factível para o Brasil, né? O alto custo desses sistemas tecnológicos ser um impeditivo de se adotar algumas tecnologias que seriam eficientes para o sistema de saúde, tanto público quanto privado. E teve exemplos de implantação de sistemas de telemedicina desses países que relataram resistência à mudança, lentidão na aceitação. É comum realmente ocorrer isso, é um esforço de longo prazo. E houve relatos de redução de custo, redução de deslocamento de pacientes e melhora na eficiência da assistência em geral. Pode passar. Tem um exemplo da Austrália, que é muito interessante, que é no sistema público australiano, em que o governo oferece teleconsultas
com especialistas para pessoas em área rural ou remota, né? E aí existe regras a serem seguidas, né? Tem que ter um profissional de saúde junto ao paciente, mesmo que não seja um médico, e aí a teleconsulta será com esse médico especialista, mas tem que ter algum profissional de saúde com ele. Isso já existe desde 2011 no sistema público e tem funcionado bem lá. Pode passar. Na Albânia, que é um país bem pequenininho, eles têm um único centro de trauma no país, então, para reduzir transferências desnecessárias para esse centro de trauma, eles criaram um sistema de videoconferência entre médicos, né? A equipe que recebeu o paciente numa cidade e o centro de trauma na capital do país. E aí essas equipes discutem por videoconferência a necessidade de transferência ou não do paciente para o centro na capital. Então, eles viram que houve redução de 66% nas transferências, não havia necessidade, né? Então, eles verificaram que havia um desperdício aí, né? De tempo, de custo associado a toda essa transferência que ocorria por se achar que deveria sempre levar a pessoa para o único centro de trauma do país. Pode passar. Em Bangladesh, é um país que tem várias dificuldades financeiras, eles criaram centros de telemedicina operados pelo governo, né, que oferece consultas pela internet para pessoas que estão também em região remota, são clínicas comunitárias rurais. Eles enfrentaram bastante problema com o custo da tecnologia de comunicação, a tecnologia de informação, infraestrutura de internet, mas eles viram que a telemedicina ajudou o acesso à saúde dessas populações remotas, né? Então, é um ponto importante a aplicação dessa tecnologia nesse contexto. Pode passar. E no Brasil, a gente, antes da pandemia, né, já tínhamos iniciativas, tem o Programa Nacional de Telesaúde, com 26 núcleos de telesaúde estaduais e intermunicipais, né, focando em teleconsultoria e telediagnóstico, né, lembrando que antes da pandemia não era regulamentada a teleconsulta, então não tinha. Tem o RUT, a Rede Universitária de Telemedicina, né, que conecta diferentes hospitais universitários, para compartilhar informação. Pode passar. Iniciativas estaduais acho que vocês vão saber melhor do que eu, né? A gente estava pesquisando e achou bem interessante o Centro de Telesaúde do Hospital das Clínicas da UFMG, que tem já há bastante tempo aí, serviços de teleconsultoria, telediagnóstico, teleeducação, bastante produtivo, é bem interessante essa iniciativa. E pode passar. E o centro também da pós-graduação de epidemiologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que também tem ações de teleconsultoria, teleeducação, telediagnóstico, todos eles voltados para profissionais do SUS. Pode passar. E aí a gente vê que isso foi antes da pandemia, que já tínhamos todas essas iniciativas, mas principalmente baseado em telemedicina, né? Aqui a gente, como é um país muito grande, com um sistema com orçamento limitado e iniciativas privadas muito concentradas, a gente não tem uma expansão muito grande de inteligência artificial, mas mais a questão da telemedicina focada nessas consultorias e tal. Mas a pesquisa em inteligência artificial em si, ela teve um grande salto mesmo, foi em 2020. Aqui é um artigo que fez uma revisão da literatura de 2021, e ele pega o período de 92 até 2020, a gente vê que vinha crescendo muito os artigos, a publicação de artigos sobre inteligência artificial no sistema de saúde ou no gerenciamento do sistema de saúde,
eles procuraram essa junção de palavras e viram que, a partir de 2020, houve um imenso salto, né? Que acho que a inteligência artificial foi uma das saídas para um momento em que se tinha que ter isolamento e distanciamento social, então a pesquisa foi muito focada nisso, a pesquisa em saúde. E tem essa quedinha ali, parece que 2021, mas é porque eles pararam a análise, acho que foi no primeiro mês de 2021, então não desconsidera. Pode passar. E aí aqui a gente vê um outro gráfico para o ano de 2020, mês a mês, as publicações diárias de artigos sobre Covid. As linhazinhas azuis e vermelhas são publicações diárias só com a palavra Covid ou coronavírus ou pandemia. Então, dava ali mais ou menos 1.000 artigos por dia saindo a partir mais ou menos de junho de 2020. E aí, mas já existiam artigos sobre Covid lá em fevereiro, janeiro, já tinha alguma coisa. Agora, com a inteligência artificial e Covid, a partir de maio, junho de 2020, houve uma explosão de artigos sobre inteligência artificial e Covid, que são os pontinhos pretos da linha mais embaixo. Eu estou apontando aqui como se vocês pudessem ver, mas essa linha embaixo com os pontinhos pretos são artigos relacionando o Covid e inteligência artificial. Então, houve uma explosão de artigos desse tipo. Os autores, eles comentam que a demora para se começar a ter artigos publicados sobre inteligência artificial é porque realmente precisava de um acúmulo de dados, né? Então, depois de 5, 6 meses de pandemia, houve esse acúmulo de dados e houve essa explosão de produção de artigos com esse tema a partir aí de maio, junho de 2020. E mesmo que parece que a produção científica tenha atingido o seu limite, que ela ficou estável ali, os pontinhos vermelhos e azuis, a produção científica sobre inteligência artificial continuou crescendo, assim, é um crescimento lentinho, mas ela não se estabilizou tanto quanto a pesquisa só sobre Covid. Pode passar. E a gente vê que como está concentrada, né, a inteligência artificial em saúde, aqui vendo a questão de patentes sobre inteligência artificial em saúde. Houve um crescimento realmente nos últimos anos, aqui só para a nota do autor aqui, 2019, 2020 não é para ser considerado como número final, né? Ele é provisional, porque existe um gap aí entre preencher a aplicação para patente e o dado ser divulgado, né, como emissão de patente. Então, 2020, 2019, 2020 está incompleto, mas houve um crescimento aí nos últimos anos, desde 2013, e a gente vê que o principal país onde são emitidas essas patentes de inteligência artificial é a China. Então, aí o mundo sempre bastante, né, dependente da China em questão de insumos e questão também de essas emissões de patente. O segundo país ali é os Estados Unidos e o terceiro é um consórcio de países que emitiram patentes com inteligência artificial. Pode passar. E aí a gente vê que os principais temas, né, as classes dessas patentes, como eu tinha dito no início, as patentes estão muito relacionadas aos exames diagnósticos os exemplos de aplicação de inteligência artificial no sistema de saúde estão muito relacionados a exames diagnósticos. E a gente vê isso refletido nas patentes, né? Os pedidos de patentes estão relacionados a diagnóstico, a cirurgia. Depois vem preparações medicamentosas, processamento de dados eletrônico digital, né, que está muito relacionado ao prontuário eletrônico, mas a gente vê que existe uma ampla gama de aplicações aí. Pode passar. E os exemplos mais
interessantes, né, de aplicação da inteligência artificial ocorreram realmente durante a pandemia de Covid, porque eu acho que houve uma corrida uma corrida científica, né, para tentar parar a pandemia, e foram surgindo muitos exemplos. Tem uma empresa britânica que está usando inteligência artificial para identificar potenciais medicamentos que combatam o coronavírus, né? Essa inteligência artificial, ela rastreia uma infinidade de dados de laboratoriais, clínicos, para tentar encontrar esses elementos químicos que têm a capacidade de combater o vírus. Tem o DeepMind, que é um braço de inteligência artificial do Google, que lançou uma biblioteca de aprendizagem profunda para prever a estrutura proteica do vírus, impedir ele de se ligar às células humanas, né? Então, tem esse DeepMind do Google também trabalhando nessa parte de Covid. Tem também uma parceria da USP com o hospital privado, que resultou na criação de um algoritmo para identificar casos de Covid, né? E é um algoritmo que apresentou taxa de acerto de 78%, né? Para um algoritmo criado assim de forma tão rápida, é uma taxa extremamente relevante de acerto. E no HC da USP também tem um modelo de inteligência artificial para fazer predições. Por exemplo, quando chega um paciente no pronto-socorro, esse modelo detecta o nível de gravidade do paciente e orienta os profissionais. Se aquele paciente vai precisar de um leito de UTI, ou um semi-intensivo, ou enfermaria, é a inteligência artificial atuando para auxiliar, né, a tomada de decisão das equipes que trabalham nos estabelecimentos de saúde. Pode passar. Um outro exemplo é a BioNTech, que é uma empresa europeia que usa inteligência artificial e aplica modelos em indústrias mais tradicionais. Então, ela que se aliou à Pfizer, a biofarmacêutica multinacional, e trabalhou com seus sistemas de inteligência artificial na criação da vacina baseada em mRNA, que que a gente conhece muito como vacina da Pfizer, né, que demonstrou eficácia contra o Covid. É uma empresa de inteligência que se tornou um unicórnio, né, uma empresa que antes de abrir bolsa já valia mais de $1 bilhão, e desenvolve novas tecnologias que são usadas para combater o Covid. Agora está usando suas plataformas de inteligência artificial e suas soluções para contribuir no combate do Covid. Pode passar. A gente tem também uma publicação do Albert Einstein, de pesquisadores do Albert Einstein, que eles desenvolveram um modelo preditivo, né, também considerado inteligência artificial. Eles desenvolveram esse modelo preditivo para fazer uma simulação de Covid no longo prazo e tentar entender como a pandemia ia se evoluir no longo prazo. E é interessante que, para isso, eles usam dados de taxa de isolamento, utilizando torres de celulares, né, fazer triangulação de antenas de telefonia, e faz algumas premissas, por exemplo, de uso de máscara. Todo modelo tem sua limitação, né, porque tem que fazer premissas, mas isso ajuda os gestores de saúde a ter uma ideia de quando vão precisar de mais recursos, em que medida, dentro da margem de erro ali que os modelos de inteligência artificial sempre têm. Pode passar. A OMS, né, ela fez um diagrama para a utilização de inteligência artificial no combate à Covid, né, que é bem interessante. A inteligência artificial ela pode auxiliar na recuperação, na resposta, na prevenção e na detecção, em todos os estágios da pandemia, assim, é bem interessante. Então, tem esses temas que estão ajudando na detecção, né, para alerta precoce, como se fossem sinais de fumaça, né, de atenção ali, a nova onda. Tem tecnologias no diagnóstico,
para reconhecer padrões, por exemplo, de tomografias computadorizadas. Alguns desses sistemas reconhecem padrões assim de forma muito mais rápida e eficiente do que o olho humano. Tem os modelos de prevenção que estão ali na predição, cálculo de probabilidade, modelos de vigilância, né, monitoramento e rastreio do contágio em tempo real. Alguns países fizeram aplicativos para rastrear o contágio das pessoas. Então, a utilização da inteligência artificial no enfrentamento à COVID, ele foi muito amplo em alguns lugares, né? E ela tem essa maleabilidade e essa grande aplicabilidade. Pode passar. Só que a inteligência artificial, ela tem, como eu até disse na questão da telemedicina, ela tem uma necessidade grande de infraestrutura e de recursos, né? Porque na maioria das vezes não são sistemas baratos, existe um custo, uma curva de aprendizado dos profissionais de saúde, né? Que não são profissionais de TI, mas eles têm que começar a ficar familiarizados com essas tecnologias. E quando a gente olha para o Brasil, a gente vê um grande desafio, né? Por exemplo, com a pesquisa TIC Saúde de 2019, né? Antes da pandemia, a gente vê que ainda existe um grande problema de infraestrutura, por exemplo. Eu só explicando para quem não conhece a pesquisa, é uma pesquisa sobre tecnologias de informação e comunicação no setor de saúde. Eles entrevistam médicos e enfermeiros de vários estabelecimentos de saúde, tanto públicos quanto privados, e fazem perguntas sobre o uso dessas tecnologias. Então, em 2019, a gente vê que apenas 82% dos estabelecimentos tinham o registro eletrônico dos pacientes. E isso varia muito entre público e privado, né? Quando você vai para o público, cai para 74%. E o Brasil é enorme, há uma grande diferença e disparidade entre as regiões, né? Há uma disparidade entre capital e interior. Nas capitais chega a 92% e no interior a 79%. Então, existe um problema de infraestrutura, né? Até chegar a gente poder aplicar vários modelos de inteligência artificial. Como podemos fazer se ainda temos inúmeros estabelecimentos que não têm nenhum registro eletrônico do paciente? Pode passar. A inteligência artificial, ela demanda um sistema, um protocolo de segurança das informações, né, do paciente. O paciente é proprietário da sua informação e essa informação tem que ser protegida. Então, eles perguntam que tipo de ferramenta de segurança da informação que usa. Então, assim, a grande maioria responde antivírus, né, com proteção. E aí, quando você vai para proteção de senha, firewall, senha para arquivos, e-mails criptografados, certificado digital, então vai caindo a porcentagem de que usa sistemas mais potentes de proteção da informação. É uma coisa que ainda precisamos evoluir bastante. Pode passar. Então, esse aqui eu já falei, né? Os sistemas de informação para registro eletrônico, pode passar. Os estabelecimentos por funcionalidades eletrônicas. Geralmente, os estabelecimentos a maioria deles possui funcionalidades eletrônicas mais simples, por exemplo, administrativas, como agendar consultas ou exames, gerar pedidos de materiais e suprimentos. Mas quando a gente vai para algo mais complexo, que poderia ter algum sistema de inteligência artificial, a porcentagem cai bastante. Por exemplo, um suporte à decisão já cai bastante. Diretrizes clínicas ou práticas recomendadas ou protocolos, por exemplo, já vai para 27% apenas dos entrevistados. Alertas e lembretes de dosagem. Isso é um sistema de inteligência artificial que a gente vê muito em artigos científicos para hospitais.
e aí a gente ali cai para 20% apenas dos estabelecimentos com algum sistema desse tipo. Então, o sistema simples, os estabelecimentos, mais de 50% tem algum desses sistemas simples, mas quando vai para um sistema mais complexo com uso de inteligência, já cai para bem menos da metade. Então, a gente tem aí um grande caminho a percorrer na questão da infraestrutura. Pode passar. Mas pelo mínimo que seja aplicado, tem um reconhecimento dos profissionais de saúde, né? A gente tem aqui a resposta dos médicos quanto ao uso ou implementação de sistemas eletrônicos. Então, a maioria deles afirma que houve melhoria e eficiência dos processos de trabalho, redução de erro, melhora na qualidade do tratamento, melhora na eficiência. Então, assim, a gente vê que os médicos estão se abrindo para esses sistemas eletrônicos, estão reconhecendo efeitos positivos, mas a gente ainda tem, né, esse gap na aplicação dessas tecnologias. Isso ocorre não é só no SUS, no sistema privado também, né? Muitos dos estabelecimentos não têm os sistemas mais complexos, por exemplo, de apoio à decisão. Pode passar. Então, o que a gente vê é que no Brasil a gente tem esse longo caminho a percorrer na questão de infraestrutura, mas a partir principalmente da pandemia, houve uma certa expansão do uso da inteligência artificial, as medidas em políticas públicas de saúde e também dos gestores do setor privado, né? Foram variadas iniciativas, a gente ainda não tem muitos resultados para ver se valeu a pena, se foi eficiente ou não, mas acho que daqui para frente vão ter muitos estudos analisando isso, mas uma grande abertura que teve foi a possibilidade de atendimento em regime de telemedicina. E, em alguns casos, houve também o uso para ferramenta de apoio aos profissionais para otimizar processos. Pode passar. A inteligência artificial também, ela tem várias questões éticas ligadas a ela. Isso aqui é de um artigo que eu peguei, que o autor ele faz uma escala de benefícios e malefícios de diversos tipos de inteligência artificial. Então, vai desde o verdinho lá em cima, de algoritmos que ajudam na tomada de decisão do médico, né? São aquele suporte à decisão, que consulta vários resultados de artigo científico, prática clínica, que tem, segundo, né, a pontuação desse artigo, tem o potencial de ser benéfico socialmente, só que a inteligência artificial também pode ser usada para o mal, né, entre aspas aqui. Ele fala aqui sobre manipulação genética para biohacking, manipulação genética para bioterrorismo, inclusive. Então, tem que ser sempre usada com muito cuidado. Inclusive, recentemente, esse ano mesmo, foi em maio ou junho, não sei, a OMS soltou um conjunto de diretrizes de como implementar para os sistemas de saúde, né, como implementar sistemas de inteligência artificial de forma ética, de forma inclusiva, porque às vezes a inteligência artificial, como ela é feita por humanos, ela inclusive agrega preconceitos humanos, né? Então é bem complexa essa discussão da ética na inteligência artificial. Pode passar. Então, tem como eu disse, a questão do acesso equitativo, da privacidade. Nem todo mundo tem conhecimento, né, de sistemas eletrônicos, principalmente num país como o nosso, em que existe ainda uma grande população analfabeta digital, né? A gente, se for expandir isso para os sistemas mais remotos, as partes mais remotas do país, onde o sistema de saúde tem que ter muito cuidado com isso, ter a responsabilidade sobre a informação dos pacientes, né, o consentimento do paciente, para que vão usar aqueles dados, tudo isso está interligado na questão dos sistemas de inteligência que precisam dos dados para tomar suas decisões e para gerar aprendizado do sistema, né, no machine learning.
Então, a inclusão digital, principalmente num sistema público gigantesco como o nosso, é um entrave bastante difícil e para qualquer avanço tecnológico relacionado. Pode passar. E aí a gente junta outros desafios que temos no nosso sistema de saúde, né? Que é modelo de pagamento. Hoje em dia, se sair a legislação oficializando a teleconsulta, como vai ser o pagamento da teleconsulta, por exemplo, nos planos de saúde? Vai ser o mesmo preço que o plano paga para uma consulta presencial? Como que vai ser o modelo de pagamento para hospitais? Tem que formar recursos humanos especializados, os profissionais que trabalham na saúde, seja na parte médica, na parte de apoio, na parte de gestão, tem que ter alguma aproximação com recursos tecnológicos para que se lide com a resistência à mudança, né? Temos que aprofundar aí a questão da segurança da informação, temos a LGPD, e as empresas têm que se adaptar, os estabelecimentos de saúde têm que se adaptar. O registro eletrônico, a pesquisa TIC mostra que ainda tem muito estabelecimento que não tem registro eletrônico, está tudo no papel, isso é uma barreira grande. E tem o custo de implementação, né, que é um custo, dependendo do tipo de tecnologia, é um custo alto. E a padronização de dados de saúde, que quem trabalha com dados de saúde sabe que costuma ser meio bagunçado, tem várias tabelas de referência, geralmente cada estabelecimento tem um critério de classificação de procedimentos, então a padronização de dados em saúde para que o sistema todo se comunique é muito importante. Pode passar. Mas a inteligência artificial também tem muitas oportunidades, né? Como vários exemplos citados, exemplos que surgiram agora na pandemia de Covid, ela pode ajudar em locais que têm escassez de profissionais, né? Esses locais de baixa renda, onde está faltando médico, está faltando enfermeiro, está faltando assistência no diagnóstico. Um sistema de inteligência pode ajudar a preencher essa lacuna. E ela pode ajudar também aos pacientes a ter maior controle dos seus próprios cuidados, isso também no seu devido limite, né? A pessoa pode ficar sobrecarregada de tanto aplicativo para controlar a sua saúde, isso também tem que ter um certo limite. E o cuidado de longo prazo, agora, com o envelhecimento da população, a gente vai ter um acentuamento das doenças crônicas, do cuidado de longo prazo, que precisa de equipes multiprofissionais, que com a tecnologia de informação vão poder interagir em tempo real, à distância. Um médico que acompanha um paciente poderá estar ligado a centros de excelência, né? Centros de excelência, por exemplo, de envelhecimento ou de uma doença específica, usando inteligência artificial e tecnologias que permitam acesso à distância. Então, em muitos países, a inteligência artificial já está sendo usada para melhorar velocidade e precisão de diagnóstico, triagem de doenças, melhorar o atendimento clínico. O Brasil tem uns exemplos esporádicos, né? A gente está começando não faz tanto tempo, mas estamos avançando e eu acho que a tecnologia, a inteligência artificial tem muito potencial para ajudar, principalmente um país tão grande como o nosso, que tem um sistema público tão grande também, né? Listar todas as barreiras, os problemas e tentar trabalhar cada uma delas. Pode passar. Bem, gente, é isso. Eu queria agradecer e qualquer dúvida, estou à disposição. Muito obrigado, Amanda, pelo tempo disposto, pela disponibilidade, né, pela explicação aí, acho que foi valioso para todos nós. Eu recebi alguns comentários, nós temos uma pergunta aqui no chat, caso alguém mais tenha perguntas no chat, podem mandar no chat, tá, por gentileza. Eu recebi alguns comentários que o pessoal foi me mandando aqui pelo WhatsApp, entre eles foi logo uma fala principal sua, que avisando que a inteligência artificial não é só o que a gente vê no filme, né?
Acho que tem um pouco dessa visão ainda também, e que muitas vezes pode ser uma teleconsulta, como foi citado ali, que o Hospital das Clínicas, né, que na UFMG possui, isso aí já é uma realidade, a gente tem alguns estudantes fazendo estágio lá, já é bem conhecido, então, Legal. muitas vezes a gente acha que isso não é inteligência artificial, apesar de já ser, né, e estar no tema. Uma outra coisa também que eu achei interessante foi que a gestão em si, né, ela não, a inteligência em si, não necessariamente necessita ser aquele cuidado na ponta, né, ali com o paciente, fazendo cirurgia, algum robô. Ele pode ser muitas vezes um sistema que vai auxiliar na gestão do hospital, numa gestão municipal, né, alocação de recursos, e para entender melhor como que vai funcionar aquela gestão. Eu vi uma aqui Um também. professor da USP, inclusive, que ele fala que a inteligência artificial, um dos grandes benefícios dela são os modelos preditivos. E em epidemiologia, a gente trabalha muito com pegar os dados e tentar ver o que vai acontecer com a população em determinados tipos de condição de saúde, né? Então, para a Secretaria de Saúde entender a evolução da epidemiologia do seu município, ter modelos preditivos é muito importante, até para otimização de recursos. Sim, sim. Teve uma menina que mandou aqui, a Ana, ela está nos escutando, ela viu uma reportagem, né, no Profissão Repórter da TV Globo, que mostrava que um médico americano estava operando aqui no Brasil por esses robôs, né? E aí na hora que você comentou, ela me mandou uma mensagem aqui, eu já vi uma reportagem falando isso no Profissão Repórter. E aí ela falou que achou bem interessante, né? Que é muito coisa de filme mesmo, né? Imaginar que uma pessoa muitas vezes do outro lado do mundo ou em outro país vai estar operando alguém aqui no Brasil, né? Ou em outro lugar, por algum hospital, à distância, né? Mexendo por robô, muitas vezes até uma espécie de controle remoto, né? Um joystick para quem fica jogando, para quem gosta de jogar. Né, é um pouco A gente estranho já até vê isso pensar isso. acontecendo, né? A gente É já um vê pouco que até estranho. Tem uma pergunta aqui do André. O André, caso eu não saiba falar certinho, você pode abrir o seu áudio, tá? Por favor. Ele quer saber a principal barreira, né, se a principal barreira para a implementação do uso de uma tecnologia, de uma inteligência artificial, trata-se da adequação barra aceitação por parte dos profissionais ou da estrutura, ou por uma barreira estrutural. Eu acho que atualmente no país a gente tem uma barreira uma barreira psicológica, né? Eu acho um pouco assim dos profissionais. Acho que por algum receio de ser substituído pela tecnologia, né? Mas isso eu acho que é contornável, mas a principal barreira atualmente, principalmente quando você pensa a nível de SUS, a nível do que a inteligência artificial poderia fazer para as populações afastadas de municípios pequenos hoje em dia, a gente tem uma barreira de estrutura mesmo, porque precisa de ter a inteligência artificial, qualquer sistema, né, de inteligência artificial, precisa de ter uma conexão de internet, assim, né, funcionando. Naquela pesquisa, na TIC Saúde 2019, a gente vê que tem muito estabelecimento de saúde no Brasil que ainda utiliza internet de escada, né, que é uma coisa, né, como você pensa em implantar alguma coisa com internet de escada. E tem a questão de profissionais de saúde que não têm um treinamento para mexer com tecnologia de informação, então ele tem dificuldade por exemplo, inserir os dados, porque para ter o machine learning, ele precisa ter, o sistema precisa ter o acesso aos dados. Quando esse dado não é inserido no sistema, não tem como ter o machine learning, né? Então, muitas das resistências, às vezes, dos funcionários, do profissional, é por ele não ter familiaridade com a tecnologia. Então, precisa ter implementação de cursos ou de workshops, não sei, e a ampliação de tecnologia para os lugares mais remotos, que eu acho que são os que mais podem se beneficiar de sistemas de inteligência artificial. Porque, por exemplo, esse exemplo da cirurgia com o cirurgião americano, provavelmente foi num hospital grande, de um grande centro, aqui ou de São Paulo, no Rio, em BH,
mas poderia também ter um exame de diagnóstico com um médico daqui de São Paulo, especialista em oftalmologia, por exemplo, fazendo um exame em alguém lá no sertão de Minas, alguma coisa assim, bem no norte de Minas, que não tem médico especialista disponível, né? Então, existem inúmeras possibilidades, mas o problema de infraestrutura, ele é bem grave, assim, mais difícil de transpor. Sim, sim. A Amanda mandou aqui no privado, deixa eu ver aqui, quer ver só um instante. Ah, tá, não, deixa eu falar uma outra mensagem, então. Nós temos uma aqui que a Vitória comentou que o Hospital São Lucas adquiriu em julho o robô Rosakini, não sei se eu falei certo o nome, e ele realiza cirurgias no joelho, né, que já é um tipo de inteligência artificial. Tem um artigo, que eu não coloquei na apresentação, mas tem um artigo sobre o robô para cirurgia no joelho, não no joelho especificamente, mas cirurgias ortopédicas, em que o robô ele ficou com uma taxa de 5 a 10% superior à média dos médicos do hospital, isso foi nos Estados Unidos, com média superior do que esses médicos na recuperação dos pacientes, né? Então, ele fez a cirurgia, entre aspas, assim, mais bem feita. Então, assim, essas inteligências artificiais já estão... Porque eles fazem uma cirurgia minimamente invasiva, né? Tem toda uma questão envolvida. Então, tem muitos benefícios que podem advir daí. Sim, sim. O Rafael está perguntando o seguinte: como que... pera, quer ver? Como esses sistemas de previsão eles são usados pelos governos, né? Por exemplo, nos municípios. Aqui eu não tenho um exemplo, eu não coloquei nenhum exemplo na apresentação, mas tem um exemplo de município de Jundiaí que estava com um sistema de inteligência artificial de preditivo de epidemiologia, que no caso é parecido com aquele gráfico que eu mostrei do Hospital Albert Einstein, em que o modelo ele insere dados coletados por algumas UBS que têm o prontuário eletrônico, e aí ele tenta, a partir desses dados do passado, prever como que algumas condições de saúde tendem a evoluir, baseado na estratificação etária, nas condições de saúde que já foram diagnosticadas, nos exames que são inseridos nos prontuários eletrônicos, né? Então, tem algumas falhas por falta de informação, mas as informações que tinham, eles conseguiram fazer um modelo preditivo para tentar ver como que as certas condições daquele município caminhariam e, por exemplo, quantas equipes eles precisariam para tratar tal condição ou quantos médicos especialistas. Perfeito. E o Alexandre ele comentou aqui, né, que além da estrutura necessária para a utilização da tecnologia, também é necessário que existam, né, gestores engajados em aplicar e utilizar essas novas tecnologias, além de uma mudança cultural dentro da organização. Eu acho que isso é um ponto muito importante, principalmente a mudança de cultura dentro da organização, porque pode até ter uma boa vontade de alguns quererem, né, implementar, só que se a maioria ali ou um grupinho específico não quiser, acaba que aquela tecnologia ela fica por terra. Sim, eu tenho alguns colegas que fizeram estágio no setor público e viram que, às vezes, é muito difícil uma pessoa tentar implementar uma mudança desse tipo relacionada à tecnologia. Então, realmente tem que ser uma mudança de cultura generalizada para que isso venha a ocorrer de fato. A Adriana perguntou aqui o seguinte, ela disse assim, que você descreveu a padronização documental no ambiente de saúde como um dificultador. Que você conhece alguma experiência exitosa nessa padronização? O que a gente tem, o que eu conheço mais é da área da saúde suplementar, né? Então, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela definiu o padrão TIS,
Então, as operadoras todas tiveram que, independente de como elas façam a classificação interna delas lá de, por exemplo, exame diagnóstico oftalmológico ou de cirurgia bariátrica, tudo que acontece dentro de uma cirurgia, todos esses padrões, elas tiveram que transpor para o padrão TIS para enviar esses dados para a agência. Então, quando você vai baixar esses dados lá na agência reguladora, você tem todos os dados de todas as operadoras comparáveis, assim. Você fala, nossa, que bom, porque geralmente os dados não são padronizados. E hoje em dia a gente tem um problema muito grande com dados de OPME, que são órteses, próteses e materiais médicos. Cada prótese tem um código e eles não são comparáveis. Então, mesmo dentro do padrão TIS da ANS, a gente ainda tem um problema no padrão das órteses e próteses. Então, eu acho que o TIS é uma coisa que funciona, mas ainda ele tem suas limitações. Perfeito. E a Evelyn comentou aqui, né, que de um assunto que está bombando aí na internet, que é a conexão de internet 5G, né, e ela comenta o seguinte, que essa virada para a conexão 5G está intimamente relacionada a essa questão de acesso à rede de computadores e seu impacto na utilização de inteligência artificial na saúde, né, que a gente sabe que a internet 5G é mais rápida, mais potente, não corre o risco de ficar travando no meio de uma cirurgia, se a gente for pegar um caso bem absurdo assim. Mas é verdade, Evelyn, está bem relacionado, inclusive, né? Sim, eu acho que para o sistema de saúde, especificamente, é extremamente importante para essa parte mesmo de implementação mais eficiente de telemedicina, de teleconsultoria, teleconsulta e para os sistemas de inteligência artificial mais complexos, como operação à distância. Não, perfeito. A Amanda me enviou aqui por mensagem privada, acho que não vai aparecer para todo mundo, em relação a um comentário que ela fez aqui, que quando teve, né, o Covid, o tanto que explodiu de pesquisas relacionadas, né, também com a inteligência artificial, o tanto que as empresas, né, fizeram essa corrida tecnológica, digamos assim, não só nas criações de vacina, mas de testes, né? A gente viu aí cada vez novos testes sendo criados, cada um com um preço diferente. Aqui no Brasil, a gente tem a UFMG que lançou um recente, né? Temos uma outra faculdade que eu vi hoje a reportagem, mas me fugiu o nome, não sei se foi em São Paulo ou se foi no Rio Grande do Sul, que também fez esse teste, né, para Covid, um teste mais barato do que os que são vendidos internacional. Então a gente vê essa corrida tecnológica, né, em alguns países, e ela comentou aqui essa dependência que ainda todo mundo tem da China, né, que causa até uma certa estranheza, assim, gerou um certo debate mais para o início da pandemia, em relação, que foi relacionado, tipo assim, tudo veio da China, o material veio da China, itens hospitalares, máscara, tudo da China, né? E aí a gente já viu toda uma novela, todo um desenrolar aí de como que se estendeu esse bate-papo, né? E fica mesmo, a China está cada vez se tornando uma potência, né, mundial. E a gente vê pelo número o tanto de patentes que sai de lá de inteligência artificial, né? A líder sozinha, assim. Então, o mundo ficou, em termos econômicos, o mundo ficou muito confortável por um tempo em deixar a China ser a fábrica do mundo, né? Entre aspas, assim. Então, por várias questões internas lá, a mão de obra é barata e aí foi tudo que era manufatura foi deixado para lá até que se viu que nem tudo seria conveniente, né? Como suprimentos de saúde. Tá tudo sendo produzido lá e aí gerou essa escassez mundial e a China que determinava para onde ia e poderia também, como qualquer monopólio, determinar o preço. Então, acho que isso foi para o mundo ver que precisa se pensar mesmo numa cadeia de suprimentos suprimentos médicos em geral, né? E outros insumos essenciais. Sim, sem dúvidas. Parece que alguém levantou a mão aqui. Deixa eu ver se ainda tem.
Está sem som? Para alguém mais está sem som? Porque para mim está normal aqui, gente. Alguém responde aí no chat, por favor, se está escutando, se não está. Bom, já vi aqui que alguns estão com som. Então, ótimo. Luz, deve ser algum problema, então, aí no seu computador, tá? Então, só um comentário, eu vi que a Amanda comentou aqui. Depois, pessoal, que se alguém tiver interesse, é, tem alguns vídeos, né, que mostram essa transição da China, como que ela deixou de ser uma manufatura e passou a ser uma grande exportadora de tecnologias, uma grande fábrica do mundo, utilizando as palavras da Amanda aí. É bem interessante a gente entender essa virada econômica, né, que teve, que se deu e os impactos que isso tem no mundo todo, né? Principalmente aqui no Brasil, quando a gente pensa um pouco do lado da soja. Então, mas aí é um outro assunto, depois quem tiver interesse pesquisa. Amanda, eu vou agradecer a sua participação aqui, foi muito proveitosa, tenho certeza que todos, né, que participaram, todo mundo que está tendo acesso aqui à palestra, gostou e se interessou pelo tema. Nós temos alguns alunos, né, que já estão elaborando TCC ou já fizeram, já apresentaram, né, relacionado ao tema de inteligência artificial. Foi um tema que, quando a gente fez algumas pesquisas, né, para saber temas de palestras que o DA poderia organizar, foi um dos temas mais citados. E aí aproveito para dar um aviso, de modo geral, que nós teremos uma próxima palestra relacionada à qualidade na área da saúde. Então, quem quiser participar, só ficar atento, né, nas redes sociais do DAGES, que é o Instagram, @ufmgdages, que nós iremos divulgar por lá as datas e como que faz a inscrição. Amanda, muito obrigado pela sua participação, pelo seu tempo, pela sua pesquisa, né? Tenho certeza que todo mundo gostou e pode conhecer um pouco melhor do que é o IES, né, o Instituto de Estudos de Saúde Suplementar. Tenho certeza que terão alguns alunos, né, chamando vocês para tirarem algumas dúvidas, para auxiliarem, para entregarem alguns relatórios, né? Eu já vi que o site também é bem interessante, o site de vocês. Quem puder depois dar uma olhada, acessa, tem muito material bacana, muito material interessante. Até mesmo para quem estiver fazendo algum TCC, né, envolvido com a saúde suplementar, aposto que vai encontrar algum documento, alguma pesquisa lá que tenha interesse. Eu quero agradecer o convite, é muito legal conversar sobre saúde e fiquem à vontade mesmo para mandar e-mail, para conversar com a gente lá do IES, a gente está sempre muito aberto. Dúvidas sobre dados em saúde, que a gente trabalha muito com dados, né? E principalmente dados públicos, se quiser dicas de dados públicos, pode falar com a gente também. E as publicações estão lá no site, qualquer dúvida é só entrar em contato. E queria agradecer a vocês, o diretor acadêmico, achei um trabalho bem interessante, até eu vou acompanhar as próximas palestras. Não, tá ótimo. Muito obrigado, Amanda. Tchau, tchau, pessoal. Tchau. Boa noite. Boa noite. Obrigada, Amanda. Obrigada, pessoal. Boa noite. Obrigada, gente. Boa noite.